todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Desculpem só termos dado início ao primeiro encontro de saúde mental Mimadas Psi EMDR, Saúde Mental para Todos, agora, mas nós estávamos tentando desde as 7 horas da noite fazer essa transmissão ao vivo e infelizmente nós não estávamos conseguindo, mas agora nós conseguimos fazer essa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos e comecem a chamar outras pessoas, porque tem muita coisa boa que ainda vai acontecer. Agora vai ter início a palestra sobre síndrome de burnout, depois sobre distúrbios do sono e vamos fechar com mindfulness e MDR. Então, pode divulgar e chamar mais pessoas, porque tem muita coisa boa para todos vocês. Então, vamos lá. Nossa palestra de agora, do primeiro encontro de saúde mental, Mimadas PCMDR, Saúde Mental para Todos, vai ser sobre síndrome de burnout. Você está achando esse nome meio estranho? Fique tranquilo. As nossas mimadas já vão explicar para você o que é isso, e pode ser que você já tenha até passado por ele sem saber. Quem vai estar apresentando são duas mimadas. A Daiane Oliveira, que está falando com a gente direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tchê. E a nossa outra mimada, que é a Janete Pinheiro, que está falando de Goiás. Olha que coisa boa. Só um evento online que nos proporciona isso, não é verdade? E agora é com vocês, meninas. Então, boa noite a todos. Meu nome é Daiane. Desculpa os problemas técnicos, mas agora está tudo certo. E hoje nós gostaríamos, então, de conversar sobre como acontece o adoecimento no trabalho. Então, o trabalho, ele por si só, ele é um organizador da nossa vida, mas ele gera um gasto de energia. Como assim um gasto de energia, Daiane? Vamos pensar no nosso celular, tá? Todos vocês têm um celular, né? O celular de vocês não tem uma bateria? Essa bateria ela não tem uma duração, uma carga? E quando chega a um determinado momento, precisa ser recarregado, porque às vezes perdeu a bateria? Conosco, acontece algo muito semelhante, que é esse gasto de energia que o trabalho demanda. E por que ele demanda? Porque são atividades que nós utilizamos tanto energia física quanto mental. Isso vai depender muito da atividade que cada um desempenha. Então, um cozinheiro, alguém que trabalha com limpeza, utiliza muito mais a energia física, o esforço físico, do que talvez uma pessoa que trabalhe fazendo pesquisa, por exemplo, que vai gastar mais energia mental. E esse gasto de energia, ele vai, com o passar de um dia, sendo reduzido, porque a gente vai gastando, assim como o nosso celular, a nossa bateria. Mas momentos como o que nós estamos vivendo hoje, o de pandemia, aumentam um risco muito grande de adoecimento. Por quê? Porque acontecem uma série de adversidades, uma série de fatores que nenhum de nós estava contando. Então, bom, vamos pensar no contexto da pandemia. Quem estava contando com uma pandemia que ia durar mais de um ano? Ninguém. E isso tudo foi algo muito novo, foi algo muito assustador. Quando veio a notícia, quando veio esse acontecimento, lá em março de 2020, quando tudo foi decretado, todos nós precisamos nos adaptar. Então, nós fazíamos a nossa atividade do dia a dia de uma forma, e a gente passa a necessitar em fazer as nossas atividades, em desenvolver o nosso trabalho de uma forma completamente diferente. Então, muitos passaram para o trabalho remoto, então passaram a trabalhar de casa. E isso tudo gera energia. Por quê? Porque eu preciso me adaptar, porque eu preciso me acostumar com esse novo ambiente, porque eu preciso me adaptar a uma nova rotina. Então, a pandemia, ela aumentou o risco de adoecimento, considerando também alguns fatores, tais como, quando a gente está em um escritório ou dentro da empresa, nós temos alguns organizadores. Quais são eles? Então, eu tenho o meu horário. Muitas vezes eu chego na empresa, eu bato meu ponto no intervalo,
eu bato meu ponto para sair, eu saio daquele ambiente do escritório. E com a pandemia, a gente passou a não ter mais esse controle, essa contenção física. A gente passa a precisar administrar todas as rotinas de casa e as rotinas laborais. E tudo isso levou grande parte da população, inclusive aquelas que não passaram a fazer o trabalho remoto, mas que seguiram em outros formatos, em escala, ou necessitando realmente ir até a empresa, um esgotamento da energia, uma fadiga. O que é essa fadiga? É um cansaço. Então, um cansaço físico e mental. Então, aqui representa um pouquinho da nossa situação, né? Quantos de vocês, durante a pandemia, precisou administrar todas as coisas ao mesmo tempo? Assim como aqui o Bob Esponja está representando. Cuidar do filho, fazer a lição do filho, fazer a sua atividade laboral, ajudar com o tema de casa, organizar a casa. Então, assim, muitas das demandas que antes talvez até se tinham um suporte, se contava com um auxílio, né? O filho ia para a escola, tudo isso passou para dentro de casa, né? Tudo isso passou a acontecer no ambiente familiar. Então, a gente passou a precisar administrar as rotinas laborais e as rotinas domésticas e familiares. E tudo isso levou um gasto de energia muito grande. Mas como que acontece, né, esse adoecimento no trabalho? O que leva uma pessoa a ficar adoecida? É uma série de fatores, tá? Então, quando a gente fala em adoecimento, a gente não pode pegar um recorte e dizer, ah, foi isso aqui, esse único ponto. Porque muitas coisas acontecem para que se chegue a esse ponto. E eu aqui trago alguns exemplos para vocês irem observando, tá? Então, assim, ambientes com altas demandas e recursos limitados. O que isso significa? Bom, dentro de casa, se eu estou trabalhando de casa, eu tenho muitas demandas. Eu tenho talvez as demandas dos meus filhos, a demanda de organizar as coisas, o meu trabalho. E às vezes eu não tenho recurso para isso. Um exemplo muito simples, né? O que a gente acabou de viver aqui no encontro, a internet, né? A conexão, isso é um recurso. Então, se eu não tenho a conexão, eu não sei o que está acontecendo, está aparecendo uns risquinhos na tela. Para você está aparecendo? Uns Isso vermelhinhos? aconteceu numa outra vez, numa Sim. apresentação minha também, eu não sei o que é, É tá? alguém que está com o celular e aí está passando a mão para passar a Sim. tela. Tá. Bom, isso é Segue com novo. isso, mas aconteceu num workshop meu. E aí eu Tá não bem. sabia o que era, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Apareceu um fantasma aqui na minha apresentação. Sim. E simplesmente tocamos o baile, porque a gente não conseguiu resolver. Tá? Se alguém Bom, souber, mande aí no seguimos. chat pra gente. Vamos com isso que tá maravilhoso. Então aqui a gente tem, né? Olha, eu estou trazendo um exemplo da tecnologia, né? Da internet. Olha o quantas coisas a gente não tem controle muitas vezes quando nós estamos no ambiente de casa, né? Então, se esse encontro fosse presencial, nós teríamos controle de entrada, de saída, de horário. A gente não dependeria de uma série de fatores, uma série de recursos para que isso pudesse acontecer. E esses ambientes com alta demanda e recurso limitado, como por exemplo da internet, que a gente sabe que muitas vezes tem várias pessoas trabalhando em casa, né? E a internet às vezes tranca. E quando tranca, a gente faz o quê? Né? Como aconteceu aqui. E o exemplo de hoje ilustra muito bem. O desenvolvimento de desconforto e sofrimento no trabalho. Então, é quando eu começo a me sentir desconfortável com as atividades que eu tenho para fazer. Então, eu tenho um relatório para fazer, isso me deixa desconfortável, eu perco a vontade, eu começo a entrar num processo, muitas vezes, de ansiedade, eu começo a me sentir triste, eu começo a me sentir desconfortável com aquilo que eu estou fazendo. Ou quando eu trabalho em uma empresa, né? Sei lá, sou auxiliar de cozinha dentro de uma empresa. Quando aquele ambiente ele não é favorável, eu já vou sentindo desconforto até chegar lá. E esse desconforto é um indício, é um sinal de que algo não está bem.
E a longo prazo, isso pode contribuir no desenvolvimento de sintomas de ansiedade e depressão. Então, só de pensar em ir para o meu trabalho ou fazer o meu trabalho, eu já começo a me sentir ansioso, já começo a sentir meu coração acelerado, já começo a não ficar tão legal. Isso são indícios para que vocês possam reconhecer. E muitas vezes acontece isso, né? Eu vou interromper o compartilhamento porque ele ficou nas outras lâminas para ver se resolve. Vou parar de compartilhar aqui minha tela. E o meu nome também tá... Coisas que acontecem ao vivo, né? Faz parte. Faz parte. Fique tranquila que no meu workshop o fantasma também apareceu no primeiro, esse fantasma rabiscador. Vamos lá. Eu também tô com o nome de Psi Aline Oliveira, ó. Aline, nos multiplicamos, viu? Coisas que a tecnologia possibilita. Vamos com isso. Então, aqui é para ilustrar um pouquinho, deixa eu ver se vai... O que às vezes acontece quando a gente pensa em ter que trabalhar, né? O cansaço, ele domina, mas é um cansaço que não é só aquele cansaço do dia que foi longo, mas é aquele cansaço duradouro, aquele cansaço que eu não tenho vontade de sair da cama, que eu me sinto desconfortável. E o que é burnout, afinal, né? A gente falou que iria explicar, então vamos explicar. O burnout, ele acontece e é possível identificar ele por um processo que se inicia uma monotonia no trabalho. E essa monotonia pode ser sempre fazer a mesma atividade. Mas não se trata só sobre a atividade que eu faço, mas sim como eu me sinto frente à atividade que eu vou fazer. Então, eu começo a me sentir abatido, eu começo a me sentir apático, exausto, angustiado, triste. Tudo isso são sintomas, são sinais. Como se fosse uma luz que está piscando, indicando que tem algo ali que não está legal. Então, tudo isso com relação ao trabalho. Então, eu percebo que eu vou lá fazer meus trabalhos da faculdade. É um trabalho que eu tenho que ler um livro gigantesco. Mas eu fico super animada, estou disposto, vamos lá, vou fazer o trabalho. Mas no outro dia, quando eu tenho que chegar no trabalho, é como se todo aquele meu gás, ele tivesse se esvaído. Eu começo a me sentir dentro, né, de um desses sintomas. E a expressão burnout, ela deriva, então, de uma expressão em inglês, e que também pode, né, no inglês, ser usado burn out, que significa algo que já queimou totalmente. Então, essa expressão, né, como a gente pode estar percebendo, ela é um termo do inglês que foi trazido, né, para a nossa língua, e que muitas vezes não fica muito claro. Tá, mas o que é isso, né? Significa uma exaustão, um esgotamento. Então, o que é o queimar totalmente? Vamos pensar em uma vela, tá? Acendi a vela. Quando ela termina, o que sobra dela? Sobra muito pouco. Ela se foi ao longo do percurso que ela estava queimando. E isso é um bom exemplo de como que nós nos sentimos quando nós estamos completamente esgotados. Aquela vontade de eu não quero fazer isso, eu não estou com disposição. Exatamente como a menininha aqui do GIF. E tudo isso faz com que tenha uma elevação muito alta do estresse, da ansiedade. A gente vai aos pouquinhos, inclusive às vezes perdendo o controle. Então eu me percebo estressado com uma situação da família. Minha filha acabou de me pedir para ajudar o tema dela. Ai, meu Deus, eu vou ter que ajudar com o tema, eu tenho relatório. Como é que eu vou fazer? Então, isso começa a aumentar o nível de esgotamento, né? Eu tenho a demanda, é como se viessem atividades o tempo todo e eu não estou dando conta dessas atividades. Mas também tem alguns fatores que são externos, que contribuem para esse adoecimento. Quais são eles? Quando eu não me sinto reconhecido. Então, se eu estou lá na minha empresa, se eu estou lá na minha atividade e eu percebo que eu não tenho reconhecimento, eu não recebo um elogio, eu nunca sei como é que está o desenvolvimento do meu trabalho, isso vai me desmotivando. Isso vai afetando, inclusive, muitas vezes, a minha autonomia.
Então, quantos de vocês tiveram que fazer o trabalho de casa e se perceberam tendo que ligar para o gestor para perguntar se poderiam concluir algo ou não, né? E vocês não, se vocês quiserem, podem colocar aqui no chat, mas se não se sentirem confortável, não tem problema, cada um sabe o que vivenciou. Mas muitas vezes essa falta de autonomia também vai gerando esse cansaço, esse esgotamento. A dificuldade de se regular emocionalmente. Então, eu não tenho recurso, eu não sei o que fazer com aquelas emoções que eu estou sentindo. Então, isso vai afetando com que eu me sinta cada vez mais cansado. E a ausência de valorização. Então, eu faço o melhor trabalho possível, mas às vezes nunca é suficiente. Então, eu começo a sentir que eu não sou valorizado, né? Que a minha atividade parece que é eu faço, e às vezes eu não encontro. Tá, e aí, né? Ou às vezes aqui dentro da valorização também entra uma questão de remuneração, né? Então, a remuneração algumas vezes ela é compreendida como essa valorização. Tá, mas agora eu já sei de tudo isso, agora eu já consigo identificar se eu tenho esse negócio de burnout ou não. Mas o que eu faço com isso? Como que eu posso prevenir? Como que eu posso tratar? Identificando quais desses sintomas que foram apresentados aqui que vocês estão apresentando, que vocês estão sentindo. Então, o primeiro passo é identificar o que eu estou sentindo, o que está acontecendo, eu estou me sentindo assim? Reconhecer que está em exaustão. Então, a importância de reconhecer os seus limites. Cheguei no meu limite, não consigo mais ir além. Esse é uma das etapas que pode te ajudar a se prevenir. Por quê? Porque às vezes vem realmente muitas demandas, né? Então, assim, reconhecer que talvez não seja mais possível assumir novas demandas. Avaliar em conjunto com o gestor possibilidades, né? Então, ver o que é possível estar alterando. E principalmente para quem está em trabalho remoto, quem está trabalhando em casa, utilizar pausas ao longo do dia. Então, um exercício que é sempre muito válido é pensar, se eu estivesse no escritório, no consultório, na empresa, eu estaria fazendo uma pausa? Eu faria o meu intervalo do meio-dia a 1, por exemplo? Faria, eu teria que bater meu ponto, eu faria. Mas por que em casa talvez isso não esteja acontecendo? Esses momentos de pausa, eles são necessários para que se possa respirar. Realmente assim, tá, vamos lá, né? Vou tomar uma água, vou dar uma respirada, vou comer, e aí eu me sinto preparado para retornar. Respeitar os seus limites, que é esse processo de entender, eu não tenho mais como fazer novas demandas, sendo que aquelas demandas que eu já estou fazendo estão me sobrecarregando. Então, poder expor isso, né, para um responsável, trocar com algum colega, algo que seja possível. Estabelecer horários fixos de trabalho. E aqui eu entendo que nem sempre é possível, porque às vezes você tem outras coisas, você tem filho. Como é que eu vou fazer o meu horário de trabalho se dentro do meu horário de trabalho eu preciso atender a minha filha, o meu filho que tem atividade escolar? Nesse caso, o ponto principal talvez não seja ser aquele horário fixo das 8 às 18, mas que se exista a possibilidade de então das 8 ao meio-dia eu vou fazer as atividades da empresa, vou parar um pouquinho, vou organizar a minha filha e depois eu retorno às minhas atividades, o meu esposo, a minha esposa chega mais tarde e consegue me auxiliar. Então, estabelecer esses horários mais ou menos, né, prévios, organizar uma rotina considerando prioridade. Então, quando tudo se torna prioridade, eu tenho relatório prioridade, eu tenho que chegar no horário prioridade, quando tudo se torna prioridade, a gente não consegue identificar qual é a real prioridade. Então, usar padrões, qual é o prazo? O que eu tenho que entregar amanhã? O que está estourando? Né? E a partir disso, organizar a sua rotina, tá? Mantenha, então, atividades de lazer. Eu gosto de ler, eu gosto de fazer, sei lá, yoga. Busca fazer essas atividades que são agradáveis, né? Quando é possível, delegar atividade. O que outra pessoa pode me auxiliar? Bom, talvez o meu esposo consiga me auxiliar na minha rotina de lição de casa dos filhos. Então, assim, tentar ver o que é possível.
E, quando possível, meditar ou praticar atividades físicas, mesmo no ambiente doméstico. Ah, eu não tenho como ir para academia. Tudo bem, mas tem escada no teu prédio? Quem sabe subir e descer a escada um pouquinho? Quem sabe caminhar um pouco pelo pátio, quem tem pátio? Levar um animal para passear, tomando todos os cuidados, né? Mas, assim, ter esses momentos, né, de meditação. Vou parar 5 minutos e agora vai ser o meu momento para respirar. Tudo isso contribui para que vocês possam ter qualidade de vida também frente a esse trabalho, né? E agora eu convido a todos vocês para fazer um momento de pausa conosco, e aí eu quero convidar a mimada Janete para estar conduzindo vocês nesse processo. Oi, Daiane, obrigada, obrigada. Tão gostoso ouvir você falar que até toda a síndrome de burnout vai embora. De tão bom que é, né? Bom, eu sou Janete Pinheiro, atendo em Goiânia, sou psicóloga, psicoterapeuta certificada em MDR também. Falando em síndrome de burnout, a gente vê, né? Síndrome do esgotamento. E o que a gente pode fazer quando a gente se sente esgotado? Quando a gente se percebe esgotado? Muitas vezes é claro que nós temos que pedir ajuda externa, ajuda de um profissional, ajuda de algum psicoterapeuta, mas o que eu posso fazer quando eu me percebo assim? O que eu posso fazer para me ajudar? O que eu posso fazer para me autorregular? E aí tem uma proposta de um exercício de respiração. Vocês viram quantos de nós falamos do exercício de respiração? Essa arte de respirar, ela é efetivamente uma arte, porque o respirar, ele às vezes é aquilo que nos mantém, às vezes não, é aquilo que nos mantém vivos, mas ele vem de uma forma automática. O que eu posso fazer para mudar isso? Eu posso ter um controle sobre a minha respiração, e é isso que eu vou propor para que vocês já façam. Nesse primeiro momento, assim como foi pedido antes, vou pedir para que você se coloque numa posição agradável, em uma posição confortável, porque agora nós vamos recarregar as nossas energias. Nós vamos buscar um reforço e um equilíbrio. Então, pode ficar com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Imagine um lugar onde você esteja, e um lugar que você entenda como um lugar de prazer, um lugar agradável. E perceba que você pode sentir a sua respiração e você mesmo controlar. Então, eu vou pedir para você agora colocar a sua mão, repousar a sua mão entre o seu peito e o seu umbigo, para que nós possamos exercitar a respiração diafragmática. Vou pedir para você que, quando você inspirar, que você sinta o seu diafragma inchar. E quando você expirar, que você sinta esse diafragma esvaziar, como se ele estivesse murchando. Feche os olhos, se concentre em um lugar agradável, em um lugar tranquilo, de paz. Continue com a mão repousada sobre o seu abdômen e inspire. Se você estivesse inalando agora algo muito brilhante, esse ar vai entrar em você como algo brilhante. E a partir do momento que ele entra nas suas narinas, ele percorre até o seu pulmão e vai iluminando todo o seu órgão interno. E vai iluminando e tirando toda aquela escuridão. E quando você soltar o ar, observe, ele vai sair de uma outra cor, porque ele fez uma catalisação e tirou aquilo que estava escuro de dentro de você e lançou para fora. Volte mais uma vez, inspire profundamente, segure esse ar, retenha e solte lentamente. Quando você estiver inspirando, receba a luz que esteja entrando em você, que vai iluminando toda a parte escura,
E perceba que agora essa luz vai incandescendo tudo que está dentro com uma energia suave e fresca. E quando você liberar, você vai liberar todo aquele tormento. Esse exercício de respiração, você pode fazer quantas vezes você necessitar ou você desejar. É como se você estivesse se restabelecendo e se reconectando com algo maior que você acredita e que te traz forças e energias para seguir a caminhada. Inspire mais uma vez, segure o ar, solte. Observe agora como é que você está. Perceba se veio um bem-estar maior, se aquela ansiedade reduziu e se você encontra-se reabastecido. Ok, é isso. É isso, Dai. É muito, espero que vocês tenham aproveitado esse momento de pausa, né? A proposta também desse momento de respiração era trazer uma estratégia que auxiliasse em meio a tudo isso que nós falamos, né? Então, é algo que leva relativamente pouco tempo, de 4 a 5 minutos, que vocês podem estar fazendo no dia a dia de vocês. E aqui eu gostaria de trazer também, para a gente fechar, esses dois materiais são fontes de referência que eu utilizei na apresentação e são materiais que estão disponíveis na internet gratuitamente. São 2 cartilhas, tem mais informações, tem alguns formulários, alguns questionários que auxiliam vocês a organizar a rotina, a organizar algumas coisas por prioridade. Então, caso vocês queiram, podem tirar um print. E aqui, então, aqui a gente tem as referências completas, caso vocês queiram também podem tirar um print, e vocês encontram aquelas cartilhas nesse blog.carreiras.pucrs, materiais para enfrentamento ao Covid. Lá vocês vão encontrar outros materiais que são destinados à população, então é com uma linguagem acessível. E fica aqui o nosso muito obrigada. Esperamos que vocês tenham levado um pouquinho mais hoje e que vocês possam ter percebido como vocês estão frente ao trabalho de vocês.